Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Eslováquia e Ucrânia, jogo da Eurocopa, jogo muito importante, porque a Ucrânia já perdeu o primeiro jogo e precisa muito da vitória, e o mercado já está dando a Ucrânia como favorito, com uma odd de 2.2. A Eslováquia, como todos sabem, venceu a Bélgica no primeiro jogo, e a Ucrânia perdeu da Romênia de 3-0. O que a gente vê aqui de interessante? A odd de over 1,5, 1.41, parece ser muito interessante, caso a Ucrânia parta para cima. Por quê? Se a gente for ver aqui no nosso Power Ranking, se a gente entrar no jogo da Eurocopa, Eslováquia e Ucrânia, a Eslováquia está em segunda do grupo e a Ucrânia em quarto. A Ucrânia, se ela não vencer, ela dificilmente consegue se classificar. Então ela precisa ir para cima. E para a Eslováquia, se vencer, já classifica. Então pode ser uma odd bastante interessante de 1.41, porque a Ucrânia precisa partir para cima para, se caso queira, sonhar com a classificação. E o Lei 2-2 pode ser uma grande oportunidade caso a Eslováquia comece marcando e fizer 1-0, a Ucrânia vai ter que partir para cima, a Eslováquia pode jogar no contra-ataque. Então esse 1-0 pode virar 2, pode virar 3, então o jogo pode mudar completamente. Então essas duas entradas aqui são com condições, tá? Não são punters, são mais para trading. E a gente vai para o outro jogo, Grêmio e Internacional. Eu vou de lei goleada Inter e também lei 2-2, né? São dois times com baixa incidência de gols, são dois times aqui que paralisaram com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul e também dois times que não têm marcado no início do jogo. Então pode ser interessante para essa odd aqui o lei 2-2. E também, caso você queira ver, no nosso painel aqui, a gente tem Grêmio Internacional, a gente tem todo o histórico do Brasileirão, né? São dois times aqui com grande incidência de under, né? E o nosso robô aqui de Machine Learning já dá a tendência do jogo, né? Um jogo parelho, under 2,5 FT pode ser o scalping, também lei goleada favorito também pode ser bastante interessante, tá? Vamos para o outro jogo agora, Cuiabá e Atlético Goianiense. Cuiabá venceu o São Paulo, né, fora de casa, vem numa posição um pouco mais confortável, em 13º, eu vou de lei goleada Cuiabá, pelo fato de que é um time com baixa incidência de over 2,5, o Atlético Goianiense também baixa incidência de over 2,5, dois times aqui com média de gols aqui inferior a 2,5, e principalmente aqui o Atlético Goianiense 1.8, então o lei goleada Cuiabá, se você não entende, tem método aqui no canal explicando, tá bom? Vamos para o outro jogo agora, Brasileirão de novo, Vasco e São Paulo. São Paulo vem como favorito, porém o São Paulo vem aqui de uma sequência de 6 vitórias nos últimos 10 jogos, mas nos últimos 5 aqui, muitos jogos ruins, né? Empate de 0-0, derrota do Cuiabá dentro de casa. São Paulo não vem com essa moral toda e essa odd aqui de goleada eu acho muito interessante entrar lei pelo fato de que o Vasco tá trocando de técnico, o Vasco tá jogando em casa e o São Paulo não tá com poderio ofensivo tão forte assim como muitos estão achando aqui no mercado. Então, lei goleada acho interessante, São Paulo não goleou nenhum dos jogos, o Vasco tem uma média de gols alta por tomar muitos gols, mas o São Paulo não é um time que marca muitos gols, né? Você vê over 2,5 aqui, só 40% de incidência nos últimos 10 jogos e a situação do Zubeldia lá no São Paulo não está muito boa, estão começando a questionar, né? Parece que acabou o encanto. E aí, se você não sabe o que é lei, o que é back, a gente faz na Betfair Exchange, que é a maior exchange do mundo, parceira aqui do canal, que te dá até R$ 200 de volta no primeiro depósito na exchange. E se você quiser, na casa de aposta tradicional, 100% do bônus de R$ 200, tá bom? O link também está aqui no primeiro comentário fixado. E aí, vamos para o outro jogo aqui da Série B, Ituano e Brusque. Eu vou de lei goleada Ituano e também lei 2-2. O Brusque não é um time que marca primeiro nas ocasiões. O Ituano não é um time que domina marcar primeiro, né? 33% apenas. Porém, vale lembrar, são dois times aqui com ataques péssimos, com uma média de gols alta, porém, eles têm uma média de gols alta pelo fato de terem ataques bem ruins, né? Se a gente for ver aqui no painel, se a gente for ver aqui Ituano e Brusque, né? Você consegue ver que é um jogo de under, né? É um jogo que a maioria dos jogos tem under 0.5 HT, então pode ser uma odd bastante interessante de você entrar aqui no lei 2-2 e também no lei goleada, tá bom? Agora vamos para Eurocopa, né? Bélgica e Romênia. A Bélgica vem como favorita aqui, terceira colocada no grupo, enquanto a Romênia vem primeira. E se a gente for ver a Bélgica aqui no nosso painel, né? O Power Ranking tá gratuito aqui da Eurocopa, tá? Não precisa ser membro do grupo.
A Romênia é líder do grupo, a Eslováquia é vice-líder por saldo de gols, a Bélgica é a terceira colocada e a Ucrânia a quarta colocada, tá? Vale lembrar que a Bélgica tem aqui um peso de mercado muito forte, mas a Bélgica ela não tem atendido às expectativas do mercado, né? O primeiro jogo perdeu muitos gols, dominou relativamente o jogo, mas perdeu muitos gols, e nesse jogo deve vir muito mais nervoso, porque a Bélgica ela precisa vencer esse jogo. Se a gente for ver o jogo aqui, Bélgica e Romênia, a Bélgica precisa ir por tudo ou nada, né? Ou é 3 pontos ou adeus classificação. E a Romênia, se vencer, já classifica. E se empatar, tá ótimo, né? Você vai empatar com, teoricamente, o adversário mais difícil do grupo, né? Então, eu acho que o Lei Goleada pode ser bastante interessante para explorar o nervosismo da seleção belga e a Romênia, que não é um time tão ruim. A gente tem visto na Eurocopa, não tem tido muitas goleadas assim. Você teve a exceção da Alemanha e Escócia, mas a grande maioria, muitos jogos bastante parelhos. Então, essa odd de goleada pode ser bastante interessante. Outro jogo da Euro que a gente vai ver, Geórgia e República Tcheca. Se a gente for ver aqui no nosso painel também, a Geórgia ela vem aqui como última do grupo, a República Tcheca a penúltima do grupo, e as duas equipes precisam vencer, obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente essas equipes precisam vencer. Se a gente for ver aqui exatamente o jogo da Geórgia e República Tcheca, a gente vê aqui que a Geórgia precisa de 3 pontos para tentar classificar e a República Tcheca também precisa de 3 pontos para tentar classificar. A Geórgia, muito mais por conta do saldo de gols. Já a República Tcheca, nem tanto, mas assim, eles estão num grupo que tem Turquia e Portugal, que na teoria são os dois favoritos para classificar e vão se enfrentar. Então, quem vencer esse jogo vai com menos peso para o próximo jogo. Então pode ser bastante interessante aqui essa entrada de over, porque as duas seleções vão precisar ir para cima, né? 1,77 para a República Tcheca, um time da Geórgia que tem uma transição muito rápida, eu não fico confortável para match odds. Eu prefiro explorar aqui o over 1,5 FT. Vamos para o outro jogo também, Atlético Paranaense e Corinthians, Campeonato Brasileiro. Eu vou de Lei Corinthians e também Lei 2-2, o Corinthians marca primeiro pouquíssimas vezes, e o Atlético Paranaense é o primeiro colocado jogando em casa, ou seja, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Então acho que são odds bastante interessantes aqui para você explorar no live, tá? Fluminense e Flamengo, o Fluminense vem numa draga, dinizismo parece que está acabando, né? Já está sendo muito questionado, é uma pena, né? Porque o time ganhou a Libertadores, todo mundo falou agora o Diniz funciona e agora já voltou já a piada de sempre, né? Falando que o Diniz é um louco e tudo mais. Então, vamos ver aqui como que comporta o momento, tá? Over no IMFT parece ser interessante pelo fato de que o Fluminense precisa mostrar serviço e o Flamengo está brigando pela liderança do brasileiro, né? Já é líder e precisa continuar líder, e também o Tite veio de uma época aí de muitos questionamentos e agora ele parece que acertou o time. Então over 1,5 pode ser bastante interessante pela necessidade das equipes. E também Lei Fluminense, porque o Fluminense perder do Flamengo é algo que é normal no Campeonato Brasileiro, caso os jogadores queiram derrubar o técnico, né? Eu não estou falando aqui que eles querem derrubar o Diniz, mas assim, é a cereja do bolo quando a diretoria não está satisfeita com o técnico, perder um clássico, demitir. Então, acho que é bastante interessante aqui esse Lei Fluminense, tá? Outro jogo aqui, Bahia e Cruzeiro, né? Eu vou de Lei Goleada Bahia, também é um outro time aqui com baixíssima incidência de gols, né? Baixíssimo coeficiente de variação. Aqui nos últimos 10 jogos, só 30% over 2,5, também só 30% over 2,5 e também Lei 2-2. Cruzeiro marca primeiro só 20% das vezes. Pode ser uma odd bastante interessante. Atlético Mineiro e Fortaleza. Atlético Mineiro vem aqui de 2 derrotas acachapantes aqui de goleada. Eu vou de Lei Goleada Atlético Mineiro. Não está sendo um time que está encantando como começou no início da temporada. E também Lei 2-2 pelo fato de que Fortaleza não marca primeiro muitas vezes, tá? Essa odd de Lei 2-2, para quem está se perguntando, pode ser muito alta. É uma odd que você tem um controle absurdo, tá? A gente vai lançar um vídeo aqui do método, mas se você procurar Lei 2-2, tem um vídeo do Luiz Terra, que ele explica muito bem como que funciona as entradas e as saídas, tá? Vamos para o outro jogo aqui, Bragantino e Vitória.
Lei goleada Bragantino também, pelo fato de que não é um time que marca muita goleada. O Vitória também não é um time que sofre nem marca muitas goleadas. Eu vou de lei Vitória, o Bragantino jogando dentro de casa é o 7º colocado, 8º colocado na classificação geral, e o Vitória é o 16º jogando fora, ou seja, é um time que não tem muito poderio ofensivo fora de casa, média de pontos aqui de 0,50 fora de casa, e também lei 2-2 pode ser bastante interessante, tá bom? Outro jogo que a gente vai falar agora, Copa América, né? Estados Unidos e Bolívia. Muita gente ridiculariza os Estados Unidos, mas vale lembrar, quando o time está jogando dentro de casa, tá? O mercado, ele pesa muito. Essa odd aqui de favorito para os Estados Unidos, tudo bem que é contra a Bolívia, fora da altitude, né? Mas, cara, é uma odd, assim, de uma seleção de muito respeito. Mas eu não acho que os Estados Unidos tem essa bola toda para essa odd. Talvez nesse jogo deve dominar, né? A tendência é que deva dominar esse jogo, mas assim, eu prefiro um lei Bolívia, é uma odd alta, mas é uma odd muito mais confortável, porque se os Estados Unidos não entrar amassando nesses primeiros minutos, essa odd aqui vai subir, o mercado vai perder a paciência e essa odd aqui vai subir para 1.30, 1.40 e aí você vai ficar tomando head à toa, sendo que você poderia estar em lei e ter um head muito mais controlado. E também lei 2-2, a gente sabe, Copa América já é um campeonato mais truncado, diferente da Eurocopa, são equipes piores, né? Você tem os campeões mundiais como Brasil, Uruguai e Argentina, mas você vê que a grande maioria dos times jogam mais para não perder do que para vencer. Então, lei 2-2 pode ser bastante interessante num cenário de under ou num cenário que os Estados Unidos já marque 1, 2, 3 gols. Logo no primeiro tempo você sai em green tranquilamente. Outro jogo que a gente vai falar aqui, Uruguai e Panamá, tá? Um jogo muito importante aqui para a gente traçar aqui no nosso Power Ranking, tá? O Uruguai, ele busca 3 pontos, ele está no grupo com os Estados Unidos, Panamá e Bolívia, ou seja, o concorrente direto, segundo o mercado, é os Estados Unidos para o Uruguai, né? O Panamá é um time aqui que está de passeio, né? O Panamá, ele se classificou aqui na CONCACAF Nations League, tá? Então não é um time que tem muito costume de jogar a Copa América, e ele aqui 1 ponto seria ótimo. Então, assim, eu acho que o Uruguai vai partir para cima, tentar fazer saldo para não precisar decidir o último jogo contra os Estados Unidos, tá? O Uruguai vencendo o Panamá e a Bolívia, que é a tendência, o Uruguai vai ficar muito mais tranquilo para jogar o restante dos jogos no grupo. Então, over 1,5, Panamá é um time que não tem muito histórico aqui de surpreender, né? Sempre que foi em competições, normalmente tomou bastante goleadas, mas eu não vou ficar em goleada, porque o Uruguai é aquele time também que às vezes joga para não perder, ganhar de 1-0 é goleada. Eu vou de over 1,5 e também back Uruguai, é uma odd de 1.32. Acho vejo muito mais valor essa odd do que a odd dos Estados Unidos. E também o lei 2-2, porque se o Uruguai começar amassando no primeiro tempo, essa aposta aí já dá green tranquilamente. E aí vamos para o último jogo, Brasil e Costa Rica. Eu vou também de over 1,5, é uma odd esmagadíssima, acho que pré-live não tem muito valor. Vou de back Brasil e também lei 2-2. Eu acredito que o Brasil estando no grupo da Costa Rica, Colômbia e Paraguai, o Brasil precisa também fazer saldo. Então, se o Brasil jogar minimamente com inteligência, o Brasil vai fazer saldo contra a Costa Rica, precisa vencer fácil e para não decidir essas últimas partidas contra seleções teoricamente mais difíceis, tá bom? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. A gente tem painéis interativos, PDF, lista de lei 2-2, tudo no nosso grupo. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição que você vai conhecer melhor. Tem perguntas e respostas. Então, forte abraço, até a próxima.